Informa a hora certa, 10 para as 10. Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Definido o grupo do Inter na Copa Libertadores, o Inter vai enfrentar o Nacional de Montevidéu, o Metropolitanos da Venezuela e o Independiente de Medellín. Esse é o grupo do Inter na Libertadores. Em termos de qualidade dos adversários, o Inter deu muita sorte. Afinal de contas, o sorteio permite que isso aconteça. O Inter pegou do pote 1 o time mais fraco junto do Olímpia. Do pote 1, dos cabeças de chave, o Inter não poderia pegar os brasileiros, porque são do mesmo país e havia uma trava no sorteio da Comebol. Todo mundo quer fugir do Boca Juniors, do River Plate, desses times que em Libertadores costumam crescer. Então, do pote 1, os mais tranquilos eram Olímpia e Nacional. O Inter pegou o Nacional. Do pote 2 vem o próprio Inter. Do pote 3, o grande risco eram as altitudes, ou no caso, a altitude especialmente de La Paz. Então todo mundo queria fugir do Bolívar e do The Strongest. O Inter pegou um time cuja viagem é longa, é verdade, tem que ir lá para Venezuela, mas é o time mais fraco do grupo, junto do próprio Monagas, também da Venezuela, e que não tem altitude. Portanto, o Inter deu uma sorte tremenda também. E do pote 4, o Inter não pegou o mais fraco, mas também não pegou o mais forte. O mais forte seria o Atlético Mineiro ou até um Cerro Porteño. Pegou um time ali do meio do caminho, que é o Independiente de Medellín. Então o Inter deu sorte nesse chaveamento de ontem da Libertadores do ponto de vista técnico dos seus adversários. Qual foi o problema que o Inter, ou qual será o problema que o Inter terá de enfrentar? A logística, as distâncias. Embora o Inter tenha um jogo em Montevidéu, que é aqui do lado, são 800 quilômetros, o Inter terá de viajar quase 8.000 quilômetros até Caracas e mais de 8.000 quilômetros até Medellín. Então, dos times brasileiros, e eu fiz o levantamento ontem, aquele que... Não dá tudo isso, não. Dá sim. Dá sim. Ontem nós fizemos esse cálculo. O Inter terá de viajar pegando ida... Isso e de volta, 8.000. Não, só de ida não dá 8.000. Não, só de ida. Para onde? Só de ida, para Medellín e para Caracas. Vamos conferir. Só de ida, pode conferir, eu fiz o cálculo ontem. O Inter se somar ida e volta, ele terá de viajar 32.000 quilômetros nessa fase de grupos da Libertadores. O Flamengo seria 26, o Fluminense 24, o Corinthians 22, o Palmeiras 21, o Atlético Mineiro 15 e o Atlético Paranaense 13.000 quilômetros. Eles fazem voo, o chamado voo charter, né? Eles contratam um voo e aí tem que parar para abastecer em Manaus. Sim, seguramente o Inter vai fazer isso para esses jogos de Caracas e Medellín por conta da distância. Medellín, por exemplo, vai ser na semana que vem. Daqui a Manaus deve dar Porto uns 5. Alegre para Venezuela, distância 4.518 quilômetros. Olha, Jurandir, eu vou buscar aqui de novo. Não, porque... não dá tanto, não. São 4.000 a Manaus. Porto Alegre, Manaus são 4.000 quilômetros. Sim. Venezuela, Caracas dá um pouco, 500 quilômetros. Luiz Lacerda diz Dá aqui, mais. 6.700 de Porto Alegre a Caracas. Então já dá isso aí, já dá os 7.000 que nós buscamos ontem. É isso aí? Aqui eu tenho informação. Não, Aqui. esse do... Como é que é o nosso ouvinte que ajudou aí, Guilherme? Luiz Lacerda. Esse foi o cálculo que eu busquei ontem. Aqui tem outro que fala em 6.658. É isso aí, são 7.000. Medellín, salvo engano da minha parte, é um pouco mais longe do que Caracas. Sim. Medellín é mais Medellín longe. é para Um cima, pouco mais pra direita. oeste. Isso aí. Então a gente faz o cálculo e dá isso que eu falei ontem. A Montevidéu, o Inter pegou uma viagem bem tranquila. Aqui eu já tenho outro, que a distância aérea é 4.500, a distância terrestre é 6.610. Bom, seguramente o Inter não vai por terra, né? Para Pois é. Caracas. Não vai fazer Então a isso. aérea é isso aí, é os 4.500. Mas eu acho que vai passar um pouco disso, Jana. Aí tem que ver, porque a distância aérea ela não é também uma linha reta, né? Quer dizer, não é um
um trajeto imaginário reto daqui a Caracas, ela vai ter um Aí desvio, aí insisto evidentemente. não Até É. porque não vai ter voo direto também, né? isso, eu Vai insisto precisar nessa parar. observação. Dependendo da aeronave, tem que fazer reabastecimento. vai Todas ter que as parar. informações aqui dão isso aí, ó, 6.700 por terra, 4.500, Vai ser nessa faixa. 4.800 aérea. De todo modo, Isso. Jurandir, Não é isso? é isso aí. De todo modo, o que se tira disso é exatamente o que eu estou dizendo. O Inter é dos brasileiros aquele que mais vai percorrer distância. Uhum. Mais do que o dobro, por exemplo, do que vai percorrer o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem eu não vou lembrar agora de cabeça o grupo do Atlético Paranaense, mas ele tem uma viagem para Belo Horizonte, e essa viagem para Belo Horizonte, convenhamos que ela facilita. E aí Mas ele pega o vai Atlético ter Mineiro lá. pega o Atlético Mineiro Sim, lá. facilita a viagem, mas complica o adversário, né? Sim, o adversário é mais forte. O adversário é mais forte. E aí ele tem outras viagens que também não são longas. Se não me engano, o Atlético Paranaense tem uma viagem também para Assunção, no Paraguai. E aí para ele facilita. Então, qual é a questão para o Inter, de novo? A parte logística para o Inter pesa. São 2 viagens longas que o Inter terá de fazer. Agora, do ponto de vista técnico, o Inter deu muita sorte nesse chaveamento. O Atlético Paranaense aqui, ó, as viagens dele, ele vai de Curitiba a Belo Horizonte para pegar o Atlético Mineiro, ele vai de Curitiba a Lima para pegar o Alianza do Peru e Curitiba a Assunción, onde vai pegar o Libertad do Paraguai. São essas viagens do Atlético Paranaense. Ele percorre menos da metade da distância que o Inter vai O mais percorrer. longo ali é Lima, né, que também não é tão distante O de mais Curitiba longo é ali. Lima. Então o Atlético Paranaense ele percorre menos da metade e o Atlético Mineiro também, menos da metade do trajeto do Inter. Essa é a ordem. O que mais percorre distância? Inter, depois Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Paranaense. Ontem nós fizemos um programa à noite especial desse sorteio da Libertadores e eu abri o programa antes mesmo do sorteio dizendo o seguinte: tem uma espécie, Cláudio Duarte diria que é um pega-ratão. Um pega-ratão, um macete, digamos assim, quando se fala de Libertadores, que é o seguinte: as viagens para o futebol brasileiro. Futebol brasileiro, ele não pode ser englobado do ponto de vista geográfico numa coisa só. O Brasil é um país de proporções continentais. Então, uma coisa é você calcular uma viagem pensando no Flamengo, que está no Rio de Janeiro, pensando no Corinthians, que está em São Paulo, pensando no Atlético Mineiro, que está em Belo Horizonte. Outra coisa é pensar numa viagem sob a ótica do Inter, que está aqui em Porto Alegre, na pontinha sul desse país continental que é o Brasil. Então, precisar atravessar o continente para ir à Venezuela e atravessar o continente para ir à Colômbia, para o Inter, em termos de logística, vai representar uma dificuldade que outros tantos times não terão. Mas só um detalhezinho, desculpe te interromper. Não, por O favor. Inter faz uma distância, sai daqui, vai jogar no Ceará. Ele está mais acostumado com isso. Pois então, a distância é praticamente a mesma, vai jogar no Ceará. E aí, e de um modo geral, nesse aqui ainda vão voo de carreira, porque sai daqui, vai a São Paulo, de São Paulo vai a Fortaleza, ou vai a Belém do Isso aí é Pará, voo ou seja o que charter. for, né. E esse aqui, voo charter para Libertadores, para mim o que importa não é a distância, é o adversário. Você muito mais, importante para você pegar lá o Deportivo Medellín do que pegar o Atlético Mineiro. Depende do Então ponto de vista, Jurandir. Eu vou te dizer o seguinte, eu concordo. Eu prefiro sempre é que eu também não coloco o meu traseiro no avião para viajar 10, 12 horas, mas eu prefiro sempre enfrentar um time mais fraco tecnicamente. O Metropolitanos, por exemplo, a viagem é longa, mas o time é tenebroso. Eu prefiro 1000 vezes pegar o Metropolitano sendo de atravessar o continente do que ir aqui do ladinho pegar o Boca na Bomboneira. Eu prefiro. Agora, tem muito jogador e ontem fizemos uma enquete sobre isso, e olha, muitas pessoas deram o outro lado, que preferem daqui a pouco um Nacional de Montevidéu, que vai ser adversário do Inter, que não é a sombra do que já foi, que perdeu seus principais jogadores, inclusive para o próprio Grêmio, né? O Carbajo e o Luiz Soares, dos principais jogadores, só quem segue por lá é o Rocher, goleiro, e que não representa uma grande viagem. Imagina, daqui a Montevidéu de avião, daqui a 1h30, talvez nem isso, um pouco mais, pouco menos. Então, para o Não, Inter. Montevidéu dá menos. Dá menos. Então, para o Inter, o enfrentamento contra o Nacional foi assim: o adversário perfeito do pote 1, que era aqueles adversários mais tradicionais. Os outros times, isso vai demandar viagens maiores, porém, times mais fracos tecnicamente. O Independiente Medellín, o Inter já enfrentou na última Sul-Americana, ganhou as duas, ganhou lá e ganhou aqui. E o Metropolitanos da Venezuela é um time que esse ano
não está conseguindo ganhar de ninguém, nem no campeonato venezuelano. Que dirá numa competição mais forte. Essa chave aí da Internacional. Ou Inter e Medellín. Ou Aí Inter eles e vão Medellín, brigar entre eles. É, o O Inter- Metropolitanos, ao menos em tese, vai ser o grande saco de pancadas desse grupo. Justamente isso aí. É Inter e Nacional ou Inter e Medellín. Vão acabar brigando entre si. Vai ser mais ou menos por aí. Então tá bueno, Oliveira, mais às 11. Mais às 11 para a gente repercutir esse sorteio e também para falar sobre a final do Gauchão. Caxias e Grêmio se enfrentam no próximo sábado em Caxias do Sul. E Ferreira bombardeado de novo. Ferreira lesionado, Diego Souza lesionado e o Grêmio que está perdendo Tassiano, depois de fazer a sua melhor partida Pois pelo é, Grêmio. né? Tassiano, a informação é que já viajou para Salvador, onde vai jogar no Bahia. Bahia. Mas assim, de repente... O Grêmio precisa de dinheiro, né? Hein? O Grêmio tem que ter dinheiro, né? O Grêmio tem que pagar o transfer ban lá para a FIFA, pegou o empréstimo, diz o Grêmio que pagou, e agora tem que pagar o empréstimo, né? Afinal de contas, não tem almoço grátis. É verdade. Então o Cassiano se foi. Tassiano se foi. Tassiano se foi. Mais futebol às 11, é isso? Mais futebol às 11 no Ganhando o Jogo. A gente agradece a confiança e parceria de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Vivar Sleep Center, a casa do colchão montado à mão. Trilegal, sua vida muito mais trilegal. SESI, vem aí a corrida do SESI. Inscreva-se em sesirs.org.br.